Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Margaret Hartley sempre foi a rocha da família. Aos 68 anos, seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por uma gentileza que poucos conheciam. Todas as manhãs, ela preparava cuidadosamente o café da manhã para Ethan, seu neto de 8 anos, garantindo que ele sempre tivesse um prato quentinho e um sorriso reconfortante. Ethan nunca havia conhecido verdadeiramente a estabilidade em nenhum outro lugar. Seus pais biológicos não puderam cuidar dele quando era mais novo, e Margaret o acolheu sem hesitar. Ela cumpriu suas promessas, confortando-o nas noites tempestuosas, incentivando-o na escola e protegendo-o de todas as decepções do mundo. Mas naquela manhã, o ar estava mais pesado do que o normal. Uma carta oficial jazia sobre a mesa da cozinha, o selo do tribunal brilhando à luz do sol. Margaret sentiu um arrepio percorrer a espinha. Os pais de Ethan haviam entrado com um pedido de guarda. Depois de todos esses anos, a criança que ela criará como se fosse sua poderia ser tirada dela. Ela olhou para Ethan, ocupado desenhando carros coloridos em uma folha de papel em branco. Seu coraçãozinho batia no ritmo dos lápis de cera, inocente e confiante. Margaret sentiu um nó na garganta. Ela sabia que faria qualquer coisa para protegê-lo, mesmo que o sistema judiciário parecesse disposto a ignorar o amor, a estabilidade e a devoção que definiam cada dia de suas vidas. Naquele dia, Margaret percebeu que não era apenas uma batalha pela custódia, era uma batalha pelo coração e pela alma de um garotinho, e nada poderia prepará-la para o que Ethan revelaria no tribunal. O céu estava cinzento e baixo quando Margaret estacionou o carro em frente ao tribunal. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, e o som de seus saltos na entrada de mármore ecoava no saguão silencioso. Ela agarrou a bolsa contendo os documentos que havia preparado meticulosamente, atestados médicos, boletins escolares, cartas de professores e comprovantes de todos os anos que passará criando Ethan. Ethan segurou a mão dela com um olhar curioso e preocupado. "Vovó, vai ser como sempre?" perguntou ele suavemente. Margaret sorriu para ele com ternura. "Sim, querido. Vamos explicar ao juiz o quanto você significa para mim." Ao entrar no tribunal, ela notou os pais biológicos de Ethan sentados com seus advogados. O homem e a mulher pareciam calmos, quase confiantes, mas seus olhos revelavam uma determinação fria. Margaret sentiu um nó no estômago. Ela conhecia o terreno. O tribunal frequentemente favorecia os pais biológicos, mesmo quando a criança havia sido criada por terceiros desde a infância. O juiz entrou. Era severo, mas atencioso, um homem de olhar penetrante que ponderava cada palavra antes de tomar uma decisão. Margaret respirou fundo. Ela sabia que o resultado daquela audiência poderia mudar suas vidas para sempre. Seu advogado se levantou para apresentar o caso. Margaret observou Ethan sentado ereto, segurando sua mão com força. Apesar da pouca idade, a criança compreendia a importância daquele momento. O juiz ouviu atentamente cada detalhe, a estabilidade que Margaret lhe oferecia, o amor que ela lhe dedicava todos os dias e a segurança emocional que Ethan havia encontrado com a avó. No entanto, os pais biológicos não permaneceram em silêncio. Falaram de seu direito natural e do desejo de cuidar do filho. Margaret sentiu a tensão aumentar na sala. Ela abraçou Ethan em silêncio, rezando para que o juiz visse o que todos os documentos e depoimentos não conseguiam expressar: o amor puro e cotidiano de uma avó por seu neto. Enquanto o tribunal se preparava para examinar a primeira rodada de provas, Margaret percebeu que aquela batalha não seria meramente legal. Era um teste de coração, coragem e verdade, onde a voz de um garotinho poderia mudar o curso de seus destinos. Margaret se levantou com o coração disparado, enquanto seu advogado se virava para o juiz para apresentá-la. As luzes frias do tribunal pareciam acentuar cada ruga em seu rosto, mas em seus olhos brilhava uma determinação feroz. "Meritíssimo", começou seu advogado. "Minha cliente criou Ethan desde os 3 anos de idade. Ela lhe proporcionou um lar estável, amor e educação continuada, apesar dos desafios da vida." Margaret respirou fundo e se virou para o juiz. "Criei Ethan como se fosse meu próprio filho", disse ela com uma voz firme, mas gentil. "Todas as manhãs eu o acordo, preparo o café da manhã dele e o acompanho até a escola. Todas as noites eu leio com ele, o conforto e o protejo. Ele é a minha vida." Ethan sentou-se ao lado dela, olhando-a com admiração. Ele sabia que a avó era seu refúgio, seu mundo seguro. O advogado dos pais biológicos se levantou em seguida.
Meritíssimo, disse ele calmamente, nossos clientes agora podem e estão dispostos a recuperar a custódia do filho. Ethan tem direitos que lhe permitem viver com os pais, e acreditamos que é do seu interesse retornar ao seu lar biológico. Margaret sentiu uma pontada de ansiedade. Ela sabia que o tribunal frequentemente dava prioridade aos pais biológicos, independentemente do relacionamento real da criança com a terceira pessoa que a criou. Mas ela não podia ficar em silêncio. Meritíssimo, continuou ela com a voz trêmula, mas firme, respeito o fato de eles serem os pais biológicos dele. Mas o amor e a estabilidade que lhe ofereci não são menos importantes. Ethan conhece carinho, segurança e rotina comigo. Separá-los agora pode traumatizá-lo profundamente. O juiz assentiu, tomando nota. Testemunhas foram chamadas, professores, vizinhos, médicos, todos confirmaram que a criança estava prosperando sob os cuidados de Margaret, que era feliz, sociável e bem ajustada. Mesmo assim, os pais biológicos persistiram, falando de novas condições de vida estáveis e mudanças positivas em suas circunstâncias. Margaret sentiu a tensão aumentar. Ela sabia que no tribunal palavras e provas às vezes não eram suficientes para convencer. Enquanto a audiência prosseguia, ela se inclinou levemente na direção de Ethan e sussurrou: "Fique forte, querido. Não importa o que aconteça, eu sempre te amarei." Ethan deu a ela um sorriso corajoso, sem saber que hoje revelaria uma verdade que ninguém poderia ter previsto. O tribunal estava silencioso, quase opressivo. A madeira pesada e os vitrais deixavam entrar uma luz difusa que parecia acentuar cada emoção presente. Margaret sentiu o estômago se contrair. Cada passo que dava no piso de parquete ecoava como uma contagem regressiva. O juiz, um homem de feições severas e olhar penetrante, sentou-se à sua mesa. Observou Margaret e Ethan atentamente e convidou as partes a apresentarem seus argumentos finais. Meritíssimo, começou o advogado dos pais biológicos, insistimos que nossos clientes mudaram. Eles agora têm um lar estável e são plenamente capazes de cuidar do filho. É do interesse de Ethan retornar à segurança de seu lar biológico. Margaret sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabia que nenhum amor ou estabilidade que lhe proporcionasse poderia competir com a simples condição de mãe biológica perante a lei. Ela se levantou então, com o rosto determinado apesar do nó na garganta. Meritíssimo, disse ela com a voz firme, mas carregada de emoção, não nego a importância dos pais biológicos dele, mas imploro que considere o que Ethan conhece como lar. Desde pequeno, ele cresceu comigo cercado de amor e segurança. Ser arrancado do seu cotidiano pode traumatizá-lo. O juiz assentiu e tomou nota. Mas Margaret percebeu que a decisão pendia a favor dos pais biológicos. Os psicólogos e assistentes sociais foram ouvidos e, embora todos reconhecessem o amor de Margaret, a lei parecia favorecer o vínculo biológico. Ethan, em silêncio até então, segurava a mão da avó. Seus olhos brilhavam com uma preocupação silenciosa, mas ele parecia entender que algo importante estava prestes a acontecer. O juiz então parou um momento para pensar, e Margaret sentiu cada segundo passar. A tensão na sala era palpável, e o silêncio parecia esmagar suas esperanças. Ela se inclinou levemente na direção de Ethan e sussurrou: "Não importa o que aconteça, estarei sempre ao seu lado, querido." Então um pequeno tremor percorreu a sala. Ethan timidamente levantou a mão e disse com uma voz clara, mas hesitante: "Meritíssimo, quero falar." Todos se voltaram para ele. Um murmúrio percorreu a sala. Uma criança de 8 anos, prestes a revelar algo que mudaria o curso daquela audiência. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor. Margaret apertou a mão de Ethan, sentindo a pequena palma tremer levemente contra a sua. O juiz olhou para cada lado por um longo tempo, folheando suas anotações antes de falar com uma voz grave e contida. Após considerar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, ele começou: "O tribunal reconhece o amor e o cuidado demonstrados pela Sra. Hartley. No entanto, também é nosso dever considerar os direitos dos pais biológicos e seu desejo declarado de cuidar da criança." Margaret sentiu o coração apertar. Suas mãos apertaram a de Ethan. Cada palavra que o juiz dizia parecia pesar uma tonelada. Consequentemente, continuou o juiz, a guarda primária de Ethan será concedida aos seus pais biológicos. A Sra. Hartley terá direito a visitas regulares. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Os pais biológicos se entreolharam, aliviados e satisfeitos. Margaret permaneceu imóvel, o rosto congelado em uma expressão de dor e descrença. Ethan desviou o olhar, incapaz de compreender plenamente o significado daquela decisão. Margaret inclinou-se na direção dele, tentando disfarçar sua angústia. "Meu querido,
Vamos superar isso juntos, sussurrou com a voz trêmula, mas determinada. À medida que a sala começava a esvaziar, Margaret sentiu uma pequena mão deslizar sobre a sua. Ethan, com o olhar sério, respirou fundo. Vovó, preciso dizer uma coisa. A voz de Ethan, baixa, mas firme, ecoou pelo tribunal. Todos pararam. O juiz, os advogados e até os pais biológicos viraram a cabeça para ele. Eu não quero ir morar com eles, disse Ethan, com a voz trêmula, mas clara. Meus pais me disseram para contar a verdade, e a verdade é que eu fico com medo quando estou com eles. Quero ficar com a minha avó. Um silêncio chocante preencheu a sala. O juiz estreitou os olhos, os advogados trocaram olhares rápidos e os pais biológicos ficaram paralisados, incapazes de reagir. Margaret sentiu uma onda de emoção invadi-la. Aquele garotinho, seu neto, acabará de revelar o que ninguém ousara dizer em voz alta. O tribunal acabará de ser confrontado com uma verdade inesperada. Uma verdade que ninguém havia previsto e que forçaria todos a reexaminar suas certezas. O murmúrio no tribunal desapareceu quase imediatamente, substituído por um silêncio tenso. Todos os olhares estavam voltados para Ethan, que permanecia ereto, com o rosto sério apesar da pouca idade. Margaret sentiu o coração disparar, um vislumbre de esperança misturado à ansiedade. Meritíssimo, começou Ethan com a voz trêmula no início, mas ganhando confiança. Eu quero ficar com a minha avó. O juiz, surpreso, inclinou levemente a cabeça. Ethan, você pode explicar por quê? A criança respirou fundo e falou com uma maturidade surpreendente para os seus 8 anos. Meus pais me disseram que eu tinha que contar a verdade, mesmo que eles não gostassem. Quando estou com eles, fico com medo. Não gosto quando gritam ou discutem. Mas com a vovó, me sinto segura. Ela cuida de mim, me escuta e eu posso ser feliz. Não quero me separar dela. As palavras eram simples, mas seu impacto foi enorme. A sala inteira parecia estar presa a cada sílaba. Os pais biológicos, paralisados, não sabiam mais o que dizer. O juiz se inclinou para a frente, olhando Ethan diretamente nos olhos. Ethan, você tem certeza disso? Ele perguntou, com a voz suave, mas firme. Sim, meritíssimo. A criança assentiu com convicção. Eu a amo. Quero ficar com ela. Margaret sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ajoelhou-se levemente para pegar Ethan nos braços, mas o juiz ergueu a mão para impedir qualquer movimento prematuro. Ele precisava levar as palavras da criança a sério. Especialistas em proteção à criança foram rapidamente chamados para depor. Eles confirmaram que as declarações de Ethan eram consistentes e refletiam seus verdadeiros sentimentos. Argumentaram que seu apego a Margaret era profundo e essencial para seu bem-estar emocional. O tribunal, chocado com a sinceridade e a coragem da criança, teve que reconsiderar toda a situação. O que ninguém previu foi que a voz de Ethan, tão jovem e tão clara, seria mais influente do que todos os documentos, certidões e depoimentos juntos. Pela primeira vez desde o início da batalha judicial, a esperança pareceu retornar ao coração de Margaret. A criança acabará de revelar uma verdade que ninguém podia ignorar. Sua felicidade e segurança estavam ali, nos braços amorosos da avó. A sala do tribunal estava paralisada. Nenhum sussurro, nenhum movimento. Até os ventiladores de teto pareciam ter silenciado. Margaret abraçou Ethan, sentindo seu pequeno corpo tremer de emoção. O juiz, normalmente impassível, franziu a testa ligeiramente, os olhos fixos na criança com intensa atenção. Os pais biológicos permaneceram imóveis, com os rostos em uma mistura de surpresa, constrangimento e descrença. Os advogados, geralmente rápidos em falar e argumentar, pareciam sem palavras. Todos entenderam que o que Ethan acabará de dizer havia perturbado o equilíbrio da sala. O juiz finalmente falou com a voz grave e contida. É raro um tribunal ouvir a voz de uma criança diretamente com tanta clareza e maturidade. Suas palavras, Ethan, têm um peso que não podemos ignorar. Ele se inclinou ligeiramente para a frente em sua mesa. Antes de tomar qualquer decisão final, precisamos examinar cuidadosamente suas declarações, e elas serão consideradas com toda a seriedade que merecem. Margaret sentiu o coração disparar. Pela primeira vez desde o início do processo, ela sentiu que havia uma chance real de que a justiça reconhecesse o que ela já sabia. Ethan precisava ficar com ela para o seu próprio bem-estar. Especialistas em proteção à criança foram imediatamente chamados para avaliar a situação. Eles entrevistaram Ethan em um ambiente calmo e seguro, longe do estresse do tribunal, e confirmaram que suas palavras refletiam um profundo apego e medo genuíno em relação aos seus pais biológicos. O murmúrio na sala começou a se intensificar novamente, mas não era mais o mesmo.
Havia um respeito silencioso pela coragem daquela criança. Todos os presentes, do juiz aos pais biológicos, agora entendiam que a decisão não poderia mais se basear apenas na lei biológica ou em documentos legais. Margaret passou o braço em volta de Ethan, abraçando-o. Ela sussurrou baixinho: "Você foi muito corajoso, querido." Ethan sorriu timidamente, sentindo a tensão se dissipar lentamente. Pela primeira vez desde o início daquela provação, ele sentiu que tinha algum poder sobre seu destino. E esse poder vinha de sua verdade simples e honesta. O juiz se levantou, pronto para anunciar os próximos passos, ciente de que a palavra de uma criança havia acabado de mudar completamente a dinâmica do caso. O tribunal estava em silêncio quando o juiz retornou após um breve intervalo. A atmosfera havia mudado. A tensão não estava mais ligada apenas ao processo, mas à influência inesperada de um garotinho que acabará de revelar sua verdade. Após ouvir as declarações de Ethan e analisar as avaliações dos especialistas em proteção à criança, começou o juiz com voz grave. "Fica claro que a criança tem um apego profundo e essencial à Sra. Hartley. Sua segurança emocional e bem-estar estão diretamente ligados a ela." Os pais biológicos permaneceram imóveis enquanto seu advogado rapidamente tomava notas, visivelmente preocupado com o rumo que a audiência estava tomando. O juiz continuou: "Ordenaremos uma reavaliação completa da situação familiar, incluindo visitas supervisionadas e entrevistas detalhadas, para determinar os melhores interesses da criança." Margaret sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Cada palavra do juiz era como um raio de luz na escuridão das últimas semanas. Ela colocou a mão sobre a de Ethan, e ele a apertou com força em troca. Psicólogos e assistentes sociais foram chamados para observar Ethan com Margaret e também interagir com seus pais biológicos em um ambiente controlado. Após vários dias de avaliações, os relatórios confirmaram o que Margaret já sabia: a criança estava emocionalmente estável, feliz e segura com a avó, enquanto demonstrava nervosismo e ansiedade perto dos pais biológicos. O juiz, levando em conta esses novos elementos, anunciou que uma audiência final seria necessária para proferir o veredito final. Ele enfatizou que a palavra de Ethan havia sido um fator determinante nessa reavaliação e que seu bem-estar deveria permanecer a prioridade absoluta. Margaret respirou fundo, sentindo a magnitude da batalha que ainda restava a ser travada. Mas sabia que a voz corajosa do neto já havia aberto uma porta que ninguém poderia fechar. Desta vez, a justiça precisa ouvir não apenas as leis e os documentos, mas também o coração de uma criança que acaba de se fazer ouvir. Ethan, sentado ao lado dela, deu-lhe um sorriso tímido, mas confiante. "Vamos vencer, vovó?" sussurrou. Margaret acariciou os cabelos. "Sim, minha querida. Porque você disse a verdade, e a verdade é sempre mais forte do que qualquer coisa. O dia tão esperado finalmente chegará." O tribunal estava lotado, silencioso, todos cientes da importância daquela decisão. Margaret segurou a mão de Ethan, sentindo o nervosismo da criança, mas também sua determinação em permanecer fiel ao que havia revelado. O juiz entrou, imponente e calmo, e convidou todas as partes a se sentarem. Ele revisou os últimos relatórios dos especialistas e assistentes sociais por um momento. Então, com voz firme porém grave, começou a proferir sua decisão. Após considerar as evidências, os depoimentos e especialmente as declarações de Ethan, o tribunal concluiu que é do melhor interesse da criança permanecer sob os cuidados da Sra. Margaret Hartley. Um suspiro percorreu a sala. Os pais biológicos se levantaram em choque, incapazes de esconder a surpresa e a decepção. Margaret sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve, emocionada demais para falar imediatamente. "Sra. Hartley", continuou o juiz, "a senhora é reconhecida como o principal apoio emocional e protetor de Ethan. Visitas regulares supervisionadas serão concedidas aos pais biológicos, mas a criança permanecerá em um ambiente estável e amoroso com a senhora." Margaret, incapaz de conter sua alegria, inclinou-se para Ethan e sussurrou: "Meu querido, você ficará comigo." Ethan sorriu timidamente com uma mistura de alívio e felicidade nos olhos. "Obrigado, vovó, obrigado por me ouvir." O juiz se levantou e concluiu: "Esta decisão reflete o princípio fundamental de que o bem-estar emocional e a segurança da criança têm precedência sobre todos os outros fatores." Enquanto os pais biológicos se afastavam silenciosos e resignados, Margaret abraçou Ethan, sentindo cada batida do coração dele contra o seu. A batalha havia terminado. O vínculo deles havia sido reconhecido, o amor deles protegido. Naquele momento, Margaret compreendeu que não se tratava apenas de um triunfo jurídico, mas sim de um triunfo da verdade.
da lealdade e da coragem de uma criança que ousara se manifestar. O tribunal, inicialmente chocado com a revelação de Ethan, foi forçado a ver o que Margaret sabia desde o primeiro dia: o amor verdadeiro pode mudar o destino. A decisão do tribunal se espalhou rapidamente pela cidade. Jornais e veículos de comunicação locais relataram a história de Ethan e Margaret, destacando a coragem de um garotinho que ousou falar por sua felicidade. As pessoas ficaram tocadas por essa história de amor familiar e lealdade inabalável. Margaret e Ethan receberam muitas mensagens de apoio. Vizinhos, professores e até pais de outras crianças vieram parabenizá-los e incentivá-los. Alguns disseram que a história os lembrou da importância de ouvir e respeitar os sentimentos de crianças em situações semelhantes. Na escola, Ethan sentia-se orgulhoso e mais confiante. Seus colegas o olhavam com admiração, e pela primeira vez, ele compreendeu que dizer a verdade e expressar seus sentimentos poderia realmente fazer a diferença. Margaret, por sua vez, sentiu-se fortalecida em seu papel de avó e protetora, sabendo que seu comprometimento e amor haviam sido reconhecidos publicamente. Até mesmo os pais biológicos, embora ainda sofrendo, aos poucos começaram a aceitar a situação. Com visitas supervisionadas, eles conseguiram permanecer presentes na vida de Ethan, mas a prioridade agora era seu bem-estar e estabilidade emocional. A história de Margaret e Ethan tornou-se um símbolo local da força da família e do poder da verdade. Tribunais. Professores e assistentes sociais frequentemente citavam o caso como um exemplo da importância de ouvir as crianças e considerar seus sentimentos em decisões legais sobre sua guarda. Para Margaret, cada sorriso de Ethan, cada abraço noturno, tornou-se um lembrete de que paciência, amor e sinceridade podem triunfar mesmo nas situações mais difíceis. As semanas seguintes ao veredito foram uma mistura de alívio e reconstrução para Margaret e Ethan. O lar, já acolhedor, parecia ainda mais vivo. Todas as manhãs, Margaret preparava o café da manhã com um sentimento de gratidão, sabendo que seu vínculo havia sido oficialmente reconhecido e protegido. Ethan retornou com entusiasmo às suas rotinas: escola, lição de casa, brincar no jardim. Mas agora ele tinha uma nova confiança em si mesmo, sabendo que sua voz importava. Ele falava com mais liberdade, ria com mais facilidade, e cada abraço com a avó era preenchido com uma felicidade que ele nunca havia sentido plenamente antes. Margaret, por sua vez, finalmente se permitiu respirar. Sabia que a batalha judicial havia cobrado seu preço, mas se concentrou no que importava: proporcionar a Ethan um lar estável e amoroso. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso era um passo em direção a um futuro brilhante. As visitas aos pais biológicos continuaram, supervisionadas e respeitosas. Margaret garantiu que Ethan se sentisse seguro e ouvido, enquanto lhe explicava que o amor pode assumir muitas formas. A criança aprendeu a navegar nesses dois mundos com maturidade e serenidade, mantendo-se profundamente ligada à avó. Um dia, enquanto ambos estavam sentados na varanda, Ethan olhou para Margaret e disse: "Vovó, obrigada por sempre me ouvir e por acreditar em mim." Margaret sorriu, sentindo uma lágrima rolar pelo rosto. "Minha querida, você é meu maior presente. E agora podemos começar nossa nova vida juntos." O sol se punha suavemente, iluminando a casa e o jardim com uma luz dourada. Pela primeira vez em muito tempo, Margaret e Ethan sentiram que o futuro era deles, construído com amor, confiança e a coragem de um garotinho que ousara se manifestar para proteger o que mais importava. E naquele silêncio pacífico, um novo capítulo de suas vidas começou, cheio de promessas e felicidade.